Olá, boa tarde, Maria Lúcia. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Boa tarde, Marília. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Kiko Nogueira. Muito grata pelo convite. Muito grata, Marília. É um prazer estar aqui no DCM com vocês. Maria Lúcia, você estava me falando aqui, antes da gente entrar, sobre a carta aberta que vocês prepararam com várias entidades, questionando as privatizações. É uma carta aberta para o ministro Paulo Guedes. Essa carta foi construída por trabalhadores das estatais em risco de privatização e apoiada por todas as entidades que já estão apoiando essa campanha. É hora de virar o jogo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Maria Lúcia, sobre os riscos das privatizações, o que está por trás das privatizações e um prognóstico seu para o pós-pandemia. Nós estamos lascados, como diz o meu tio lá de Ribeirão Preto. Esse é o panorama que se avizinha aí, Paulo Guedes tentando terminar de destruir o Brasil. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. E manda bala, por favor, Maria Lúcia. Sim, Kiko. Olha, se não virar o jogo, estamos lascados, sim. Viu? Como você disse. Por quê? O modelo que está funcionando aqui no Brasil, esse modelo econômico, ele é o modelo da escassez. É um modelo que não permite investimentos que interessam para o país, pelo contrário, né? Estão fazendo desinvestimento, estão entregando as nossas empresas públicas estratégicas e lucrativas, e de uma forma extremamente danosa, como as entidades que representam trabalhadores dessas empresas estatais ameaçadas de privatização construíram nessa carta, não é? No caso da Petrobras, por exemplo, estão fatiando a empresa, estão deixando as refinarias ociosas. Já está em vigor, desde o Temer, né, desde que o Pedro Parente assumiu a Petrobras, está em vigor aquele modo de colocar o preço do petróleo aqui, o preço do combustível aqui no Brasil, como se o Brasil não produzisse uma gota de petróleo. E foi recentemente, 3 plataformas foram privatizadas pelo preço de 3 apartamentos, e coisas absurdas. E qual é a alegação por trás dessas privatizações? Não só da Petrobras, que eu dei esses exemplos aqui, de como é que eles estão esquartejando a empresa para desvalorizá-la e vender aos pedaços, mas também a Eletrobras, Casa da Moeda, Correios, Serpro, Dataprev, tudo isso está em Banco do Brasil, todos esses estão em risco de serem privatizados. E o que o Paulo Guedes alega? Ele alega sempre que tem que privatizar para pagar dívida. Só que isso é uma grande mentira. Nunca a dívida diminui. Essa alegação de pagar a dívida está sendo usada desde Collor. Privatizar para pagar a dívida. E a dívida nunca caiu, porque, historicamente, as privatizações no Brasil acontecem assim, por preço muito baixo, com financiamento do BNDES, quer dizer, olha que infâmia, em vez do BNDES financiar o investimento aqui, fortalecer as estatais, financia o privado que quer comprar por um preço ridículo. E que mais? A empresa é entregue como uma joia rara. Todos os investimentos, todos os créditos a receber, todos os edifícios, os ativos, maquinário, tudo é entregue. E o que fica? A dívida. As dívidas, os passivos dessas empresas são transformados em dívida pública. Então, em vez da dívida pública cair, como ele alega, a dívida sempre sobe. E a gente perde o patrimônio, perde empregos, porque sempre que privatizam, vem planos de demissão voluntária para tirar o pessoal, e depois vira um verdadeiro
cabide de emprego, quando é alguma empresa estrangeira que compra, a gente ainda perde o controle, como já aconteceu com várias outras empresas privatizadas, né? E fora, assim, quando privatiza, passa a valer o lucro acima de tudo mesmo. Vamos dar o exemplo da Vale. Enquanto ela era Vale do Rio Doce, estatal, ela já lucrava muito. Depois que foi privatizada, o que aconteceu? Em um ano, ela lucrou 3 vezes o valor que ela custou. Por que isso? A mineração aceleradíssima. E o que acontece com a mineração acelerada? O lucro da empresa realmente aumenta brutalmente, mas e o dano ambiental? Olha o que está acontecendo em Minas Gerais, no Pará, nesses estados onde a mineração avançou de forma totalmente desrespeitosa em relação ao ambiente, né? Os rios estão ficando contaminados, literalmente mortos, né? O Rio Doce morreu. A Vale está lá fazendo umas escavações ao redor para pegar água de afluente para jogar no rio, fazendo uma engenharia danada, mas não tem jeito. Matou o rio, matou o leito do rio. Toda aquela diversidade que tinha ali foi prejudicada. Então, o que está por trás dessas privatizações, primeiro, é muita mentira, como parece que virou moda, né, no país. É mentira na ONU, é mentira na PEC 32, que estão chamando de reforma administrativa, é mentira para todo lado. Então, primeiro, não tem necessidade de vender essas empresas. Essas empresas são lucrativas. O governo mente ao dizer que elas dão prejuízo. Em muitos casos, os prejuízos estão sendo produzidos, como nós tivemos denúncias, tanto nos Correios como na Casa da Moeda. Como é que se produz? Olha, na Casa da Moeda, nós fizemos até uma live com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dos Moedeiros, né, que chama, dos trabalhadores da Casa da Moeda, e ele falou que o seguinte, o governo fez investimentos, maquinário caríssimo, há alguns anos atrás, justamente para preparar a Casa da Moeda, porque a Casa da Moeda não só emite dinheiro, como emite papel de passaporte, selos e uma série de outras coisas. O que foi feito lá? Primeiro, essa questão dos investimentos, o próprio Banco Central é que demanda a fabricação de notas. O que o Banco Central fez? Encomendou no exterior. Segundo, controles que a Casa da Moeda fazia de saída de bebidas e cigarros. Ela investiu milhões em sistemas de controle. Esses sistemas funcionavam e, inclusive, rendiam cerca de 15 bilhões por ano ao Tesouro Nacional, porque é uma forma de combater sonegação. Esses sistemas foram desativados. Então, ao mesmo tempo que esses sistemas traziam receita para o Tesouro Nacional, traziam também receita para a própria Casa da Moeda. Foram desativados. E ela também foi deixada ociosa em relação à demanda, né? Agora, na pandemia, é que ela está produzindo. Por quê? Porque nenhuma outra empresa, inclusive estrangeira, aceitou imprimir moeda agora. Porque o mundo inteiro está demandando mais moeda com essas ajudas governamentais no mundo inteiro para a população, está precisando de mais papel moeda. Imagina se a Casa da Moeda já tivesse sido privatizada, porque ela está sendo atacada de privatização desde o governo Temer. E se já tivesse sido privatizada, eu fiz essa pergunta para o presidente do sindicato, ele falou, o que ia acontecer?
as pessoas iam receber o auxílio emergencial, iam ao banco para sacar e não ia ter nota. Então, lá na sua primeira pergunta, né, o que acontece por trás dessas privatizações? Uma desarticulação do país. Por exemplo, a questão da energia. Ainda no governo Dilma, né, teve aquele programa Luz para Todos. Mais de 95% da população brasileira tem acesso à energia elétrica. Nesse Luz para Todos, por exemplo, foi um programa que não deu lucro para a Eletrobras. Por quê? Eles tiveram que fazer longas linhas de transmissão para levar energia a lugares longínquos, comunidades pequenas, empobrecidas, que não tinham energia elétrica. Eu te pergunto, Kiko, se já tivesse sido privatizada, uma empresa privada vai fazer isso? Claro que não. Vai deixar aquele povo sem luz, sem energia e tudo mais. Então, a energia é uma questão estratégica para o país, até para o investimento, para a indústria e tudo mais, não é? Então, a gente está questionando Paulo Guedes. Por quê? Não tem lógica sob o ponto de vista da soberania, não tem lógica privatizar sob o ponto de vista da própria... das próprias finanças, porque as empresas são lucrativas, elas se autossustentam e elas ainda aportam recursos ao Tesouro, porque o lucro das estatais, a parte que não está em ações junto ao público em geral, a parte que é pública mesmo, o lucro das estatais é enviado para o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, inclusive, usa para pagar a dívida pública. E não tem lógica, sob qualquer prisma que a gente analise, não tem lógica essa onda privatista de empresas do porte da Eletrobras, da Petrobras, etc. Então, a gente está questionando publicamente, numa carta aberta, o Paulo Guedes. Esse questionamento visa também dar concretude a essa campanha É Hora de Virar o Jogo, que não é uma campanha simplesmente de posts, vídeos e tal. A gente quer dar ações concretas mesmo, mostrar que a gente precisa lutar junto. Que quando fala em privatizar a Petrobras, não são somente os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras que têm que lutar contra essa privatização. É toda a sociedade. E aí, quando dezenas de entidades, entidades do fisco, do judiciário e de todas as áreas, né, assinam essa carta, isso fortalece a luta contra as privatizações em geral, né? Então, essa foi uma ação concreta. Nós estamos organizando mais 2 ações concretas. Uma para questionar as mentiras que estão sendo ditas sobre a PEC 32, a tal da reforma administrativa, e outra em defesa das universidades públicas do Brasil. E a reforma administrativa, Maria Lúcia, quais são as mentiras, pelo menos as principais? Olha, são tantas, Kiko. Eu vou começar pelas mentiras em termos de números, ok? Depois eu passo para as mentiras relacionadas à estrutura do Estado. Em termos de números, o governo preparou um PowerPoint, tá? Preparou algumas telas de PowerPoint, estão até disponíveis lá no Ministério da Economia, e ele coloca lá, uma das primeiras telas que ele coloca, ele menciona o projeto de lei orçamentária para 2021, quer dizer, o projeto que o governo acabou de entregar agora, final de agosto, ao Congresso, do orçamento para 2021. Aí ele faz um gráfico em formato de círculo, assim, e fala que 93% daquele projeto, daquele orçamento previsto para 2021, são despesas obrigatórias, 93%. Quando ele faz aquele círculo,
ele omite o gasto com a dívida pública, que é o maior gasto orçamentário, que nesse projeto para 2021 tem uma previsão de gasto com a dívida de 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Essa parte ele não coloca, ele omite. Então, veja bem, se ele fizesse um gráfico honesto com aquelas despesas obrigatórias, que são as despesas com a manutenção do Estado, com os serviços prestados à população, por exemplo, previdência. Gasto com previdência não é gasto com servidor. Não tem nada a ver com essa reforma administrativa, tá? Então, ele mistura as coisas, omite. Para quê? Para julgar a opinião pública a favor dessa reforma, que é contra ela mesma. Porque essa reforma vai destruir a estrutura do Estado. Outra mentira que o governo fala, essa é descarada, tem até um post em destaque na nossa página, eu não sei se você conseguiria mostrar o gráfico, mas depois as pessoas podem acessar também na página da Auditoria Cidadã. O governo faz um gráfico mostrando o gasto com servidor público nos últimos 12 anos. E fala que houve um aumento de 145% no período. Olha, sabe como que ele calculou esse 145%? Pegando a despesa nominal em cada ano, como se nesses últimos 12 anos a inflação tivesse sido 0 no Brasil. Então, ele pega o valor de 12 anos atrás e compara com 2019. Aí ele fala que houve um aumento e que tem que reduzir despesa com o servidor. Quando a gente faz o cálculo honestamente, tanto corrigindo pelo IPCA como percentual do PIB, a gente vê que não houve aumento, os gastos ficaram praticamente congelados. Em relação ao PIB, houve até uma queda. Há 12 anos atrás, o gasto com servidor federal ativo, aposentado, pensionista e encargos, juntando tudo isso, há 12 anos atrás, o gasto era 4,54% do PIB. Agora, em 2019, que é o ano encerrado, né, que a gente tem que considerar o ano encerrado para fazer o cálculo, deu 14,34% do PIB, ou seja, 4,54 para 4,34. Diminuiu 0,20% do PIB e não aumentou como ele alega. Quando a gente coloca também em dados atualizados pelo IPCA, é praticamente uma reta também. Aumentou pouquíssimo porque nos governos petistas houve um aumento no gasto com educação. Houve uma expansão das universidades, houve uma expansão dos institutos federais, e aí aumentou, porque foram feitos concursos, né? Para professores, principalmente, e técnicos das universidades também. Então, esse foi o único aumento que houve. Em todas as outras áreas, tudo congelado. Então, olha, é uma mentira, assim, impressionante. O outro dado que eu queria falar é que ele fala que se não fizer reforma administrativa, não teria dinheiro para investimentos. Ele coloca um gráfico que mostra que de 2015 para cá, a tendência dos investimentos tem sido 0. E o que aconteceu ali em 2015? Nós temos denunciado a crise fabricada pelo Banco Central. O Banco Central elevou a taxa Selic para 14,25% ao ano, uma taxa totalmente abusiva, sem justificativa técnica, econômica, financeira. E, junto com isso, ele aumentou a compromissada. É uma operação que, na verdade, corresponde
a remuneração da sobra de caixa dos bancos, gerando escassez de moeda no mercado. Isso é que produziu a crise, que derrubou o PIB. 2015, 2016, o PIB encolheu 7%. Então, claro, com essa derrubada do PIB, com esse golpe na economia e golpe político também, o que aconteceu? Parou de haver investimento. Não, de novo, não tem nada a ver com gasto com servidor público. A redução dos investimentos foi por culpa da crise fabricada e não da máquina pública em si, que, ao contrário, se não fosse a máquina pública, nesse período aí, com o presidente golpista, presidente Temer golpista, fazendo aquelas maluquices, se não tivesse estrutura de Estado, a situação do país estaria pior ainda, porque os servidores de carreira mantêm o funcionamento do Estado, apesar dessas mudanças dos políticos, né, de plantão. Então, essa reforma, Kiko, ela está sendo apresentada com dados distorcidos, por isso que a gente está preparando um questionamento de novo ao Paulo Guedes, porque ele tem que se retratar. Não é possível o próprio governo, que tem acesso à grande mídia, que tem a sua própria mídia, né, entra e coloca nos ministérios todos aquela propaganda, usando dados distorcidos. E aí a opinião pública, não é que fica, às vezes, confusa e não sabe qual é a verdade, acaba até, às vezes, acreditando que tem que ter essa reforma mesmo. Quando, na verdade, se for aprovada uma reforma dessas, ela que vai ser a prejudicada. Maria Lúcia, os jornais, como um todo, estão numa campanha aberta contra os servidores. A Folha de São Paulo deu uma matéria no dia 24, com um número ali bastante impressionante, que é o congelamento salarial de servidor liberou progressões de 500 bilhões de reais por ano. É uma brecha na lei aprovada pelo Congresso para congelar salários de servidores públicos até 2021, permite que progressões de carreira continuem sendo concedidas normalmente. Somente no funcionalismo do Executivo Federal, esses benefícios geram um custo adicional de 500 bilhões de reais por ano. Queria que você analisasse um pouco essa notícia e falasse, os servidores públicos são o câncer da economia brasileira, como a mídia pinta, e mais uma vez, o que está por trás dessa demonização dos servidores? Olha, o que está por trás são os grandes negócios que essa PEC 32 vai possibilitar. A novidade dessa PEC 32 é o seguinte, ela modifica aqueles princípios que regem a administração pública, os princípios ali do artigo 37 da Constituição. Ela inclui um novo princípio ali no artigo 37, que é o princípio da subsidiariedade. O que é isso? O Estado vai atuar nas sobras. O Estado vai deixar de ser a locomotiva dos serviços públicos e vai passar a atuar onde o setor privado não tiver interesse de atuar. Então, imaginem o volume de negócios que isso vai dar. Outra coisa, chefias. Como é que funciona hoje? Tem que ser servidor de carreira, e esse servidor de carreira, ele já recebe o salário dele. Eu vou falar da Receita Federal, por exemplo, que é onde eu trabalhei quase 30 anos. Para a pessoa chegar a chefe na Receita de um setor, ela tem... Primeiro que ela já passou por um concurso dificílimo, que já peneira em termos de competência, de preparo, técnico, etc. Segundo, para chegar à chefia, ela já tem que ter muita experiência. E ela vai chefiar
pessoas também daquele nível, né? Vai chefiar auditores, vai chefiar analistas, todos muito preparados. O que essa PEC está abrindo espaço? Que terceiros de fora, não concursados, não servidores, possam ocupar chefias, não só cargos de confiança, mas cargos técnicos. Imagina o que vai ser um sonegador chefiando fiscalização da Receita Federal. O que vai ser um empresário da área, não é, interessado na área, por exemplo, de uma determinada situação, chefiando o judiciário, ali onde ele pode ter processos. Então, assim, essa proposta, ela não é uma reforma administrativa. A gente está falando assim que ela não poderia nem ser chamada de reforma administrativa. Ela teria que ser chamada de reforma ideológica, e esse ideológica aí é a ideologia do mercado. É a ideologia de quem acredita que o mercado vai dar conta de prestar todos os serviços públicos à sociedade, de segurar o Estado e garantir os serviços públicos à população. E aí eu pergunto, onde é que estava o mercado quando estourou a pandemia? Se a população estivesse dependendo da saúde pública oferecida, se a população estivesse dependendo da saúde privada oferecida pelo mercado, o que teria acontecido com o povo brasileiro? Foi o SUS que impediu que o número de mortes fosse ainda maior do que esse escândalo que já está acontecendo no Brasil, não é? Com essa pandemia, com esse descaso todo de autoridades em relação a essa pandemia. E olha como é diferente o funcionamento do Estado. Ainda que um presidente ache que é uma gripezinha, ainda que um presidente ache que não é problema, que a cloroquina vai resolver tudo, o SUS funcionou como um órgão de Estado. O SUS trabalhou, atendeu a população. Isso é que a população tem que entender, a diferença entre governo e Estado. Essa proposta aqui, com essa PEC, ela acaba com o concurso para quase todas as carreiras. Ela mantém concurso para pouquíssimas carreiras. E abre privatização, terceirização. Você já imaginou o volume de negócio que isso vai acontecer? Então, a grande mídia que é ligada a essa elite financeira do país está de olho nisso, entendeu? E coloca o servidor como bode expiatório, porque tem que atacar alguém, né? E a sociedade odeia privilégio. Então, eles pegam um ou outro privilégio que existe e que essa PEC não está corrigindo, porque os grandes ministros, os Ministério Público, procuradores do Ministério Público, deputados, juízes, estão todos fora da reforma. A reforma está pegando o servidor ali que presta serviço à sociedade e sustenta o funcionamento do Estado. Perfeito. Mar, nós temos superchats aí? Temos menos do que a gente merece, pessoal. Vamos lá, domingão à tarde, a gente aqui nesse esforço para trazer a melhor informação para vocês. Colaborem, cada um dá um pouquinho para poder manter essa transmissão no ar. Tem aqui, ó, chegou agora do HP Stretch. Fatorelli deveria ter um espaço físico em toda a mídia alternativa, não só no DCM. Espaço fixo. Recebemos também uma rosa muito linda do Júlio César Caldoncelli Coimbra, logo no comecinho da live, muito obrigada, o super sticker. E a Maria Bernardes, a Perinha, dizendo thank you. Muito bom, são esses os superchats. Eu capturei aqui algumas indagações do chat, falando que o Guedes é tão burro que não vai nem saber ler a carta.
E outra pessoa pergunta como impedir que o BNDES financie as privatizações. Que mais? Se a dona Maria Lúcia Fatorelli tem algum plano de se candidatar a algum cargo público, que o pessoal aqui queria te ver no Congresso Nacional. E o Gado repetiu uma frase que eu acho importante esclarecer, que ele fala, os Correios têm serviço péssimo, tem mais é que privatizar. Alguém aqui, né, um bolsonarista na live, que é bom que eles estejam aqui, quem sabe aprendem um pouquinho. Mas então esse discurso, né, de que a saúde é péssima, seria ótimo, se o SUS fosse privatizado, seria um Einstein, né? Seriam todos os hospitais Albert Einstein no Brasil. Então, como é que a gente desmonta esse discurso? Chegou aqui, HP Stretch mandou mais uma contribuição muito generosa, sem comentário, muito obrigada, atendendo ao meu apelo. E o Alexandre Uchoa fala, as dívidas das empresas a serem privatizadas seriam repassadas ao comprador ou seriam convertidas em dívida pública? Existe isso nos documentos? Ó, que pergunta específica. E a Laline Casais mandou o superchat agora falando, professora Fatorelli, a senhora é uma mulher digna, muito bem preparada e corajosa, portanto merece todo o nosso apoio e respeito, todo o apoio à auditoria cidadã da dívida, fora Bolsonaro, fora Guedes, fora Mourão, e agora a nova hashtag, Laline, é hora da virada, não é isso? É hora de virar o jogo. Desculpa, tá vendo? São tantas. É hora de virar o jogo, pessoal. HP mandou mais um super sticker, muito obrigada, uma perinha aqui, mais uma gracinha. A Sara Góes brinca que a perinha é nossa funcionária. Não, esse aqui é um hipopótamo dando joinha, obrigada. Maria Lúcia, com relação aos Correios, é uma empresa muito competente, né? Você vê, chega na data, você tem que buscar uma encomenda, está lá bem guardada. No entanto, os próprios funcionários dos Correios, parte deles, fizeram campanha pelo golpe, né? Essa lavagem cerebral é explicada por quê, na sua opinião, e qual a importância dos Correios, estou falando do ponto de vista do mercado. Por que o mercado quer botar a mão nisso aí? Qual o tamanho de uma empresa como essa, a importância dela? Olha, primeiro essa pessoa falou que o Correio não presta um bom serviço. Eu recomendo que essa pessoa entre no Google ela mesma e procure aí. Correio ganhou outro Oscar. O Correio já ganhou 4 Oscars de melhor empresa postal do mundo, ou da América Latina, não sei. Dá uma olhada, você mesmo pesquise aí. É uma empresa que já ganhou não sei quantos prêmios. Oscar foi um deles, tá? Oscar de melhor empresa postal. Os Correios, o que está por trás das privatizações dos Correios é o seguinte, é colocar a mão na maior logística que existe no Brasil. Os Correios são a empresa mais antiga do Brasil. Olha só. É a primeira estatal criada no Brasil. Que interessante. Isso com Dom João VI? Olha, eu até anotei essa data aqui, outro dia da live, deixa eu ver se eu acho. É 1663. Ela foi criada em 1663. A segunda empresa mais antiga é a Casa da Moeda. Incrível. Foi criada em 1694. Agora, os Correios, além dela ser a mais antiga, ela é a única estatal que está presente nos 5.570 municípios do Brasil. Em todos os municípios do Brasil. Vocês já imaginaram a capilaridade dessa empresa? E ela não é só... Ela não entrega apenas cartas e encomendas, não. Em vários municípios, os Correios atuam como banco postal. Em época de vacinação, os Correios que levam vacina para inúmeros municípios, inclusive aqueles lá do Amazonas, do Pará, pegam canoas e vão a vários municípios. Que mais? Época de eleição, urnas. Eles transportam urnas com segurança. E olha, gente, os funcionários dos Correios ganham muito pouco. São muito humildes, muito simples.
assim, é uma categoria muito pouco valorizada. Essa questão de ter feito campanha, olha, o Brasil inteiro se dividiu, né, com aquela campanha feita de uma forma criminosa, assim, com tantas fake news, como se fosse resolver o problema da corrupção no Brasil, e olha o que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que muita gente já acordou, eu espero que tenha acordado, tá? Outra questão que você colocou foi a do SUS, né? Que tem muita gente que fala, a Marília falou, né? Tem gente que fala, saúde aqui. Você imagina, o SUS é outro que tem recebido prêmios de reconhecimento. Agora, na pandemia, salvou milhares e milhares de vidas. Qualquer pessoa tem acesso ao SUS, gente. O SUS vem sendo sucateado nos últimos anos, principalmente da emenda do teto para cá, que antes nós tínhamos a garantia de piso mínimo de investimento em saúde e educação. A partir da aprovação da emenda 95, esse piso, quer dizer, tinha que gastar daqui para cima, era piso. Com a aprovação da emenda 95, isso aqui virou teto. Agora gasta daqui para baixo. E, claro, né, o SUS vem sendo sucateado, várias verbas que deveriam chegar ao SUS não chegam, e muito por pouco interesse até da população mesmo, que nem sabe assim, que patrimônio que é ter um SUS. Não é? Nem lá nos Estados Unidos não tem esse atendimento público. Outro dia saiu até uma notícia, não sei se vocês chegaram a ver, de uma pessoa que foi internada e conseguiu recuperar da Covid, mas quando recebeu a conta, quase teve um infarto. Porque a rede hospitalar lá é caríssima, né? Foram, acho que, 70 páginas de os procedimentos listados, formaram cerca de 70 páginas, e cada procedimento daquele tinha um preço. Imaginem, a população brasileira sem o SUS, né? Claro, tem muito que melhorar. Agora, a saída não é privatizar, a saída é exigir que os investimentos aumentem, né, e que melhore. Maria Lúcia... Pois não, desculpa te interromper, pode falar. Não, eu ia falar do BNDES, que foi perguntado também. O BNDES não só financia as privatizações, como ele está fazendo os estudos e encomendando estudos. Ele encomenda estudos a empresas, muitas vezes privadas, que vão estudar a viabilidade, a melhor forma de fazer aquela privatização. Gente, isso é assim tão escandaloso, porque muitas vezes essa empresa contratada tem interesse naquela privatização. Né? Será que o próprio Estado brasileiro não tem como avaliar a importância dessa empresa? Né? É um absurdo isso. Então, as privatizações, elas ainda têm esse custo desses estudos que têm sido encomendados para ver a melhor forma, o formato, né? O formato da privatização e a viabilização. Maria Lúcia, sobre os bancos, eles estão aí ganhando muito dinheiro com a pandemia. Há o que se fazer ainda com relação aos bancos, ou eles são monstrengos absolutamente invencíveis no Brasil? Olha, Kiko, os bancos são importantes no sentido de facilitar as trocas, né? Vamos supor que você tem uma poupança e eu preciso de um empréstimo. E eu não te conheço. O seu dinheiro que está lá poupado, eu vou ao banco pegar um empréstimo
e o banco faz essa ligação entre poupadores e pessoas que precisam de empréstimo. Banco existe, deveria existir para isso, para a gente não precisar ficar guardando o nosso dinheiro em caixa. Imaginem uma empresa para fazer os pagamentos, se não fosse através dos bancos. Que confusão que seria. Então, os bancos existem, deveriam existir, pelo menos, para fazer essa prestação de serviço para a sociedade. Onde é que está a distorção? Como é que isso distorce e os bancos se tornam inimigos? Quando, por exemplo, eles te pagam quase zero na sua poupança, você poupa seu dinheiro lá, eles te pagam o juro bem pequenininho, e eu que preciso de empréstimo, eles me pedem um juro gigante. Aqui no Brasil, então, o juro de mercado é o maior do mundo. É o mais elevado do mundo. E por que isso acontece? Aqui no Brasil, o Banco Central que é o problema. O Banco Central remunera todo esse dinheiro que está depositado nos bancos. Todo o dinheiro que está depositado ou investido. É a chamada reserva bancária. Dessa reserva bancária, os bancos têm que separar um pedaço, que é o depósito compulsório, obrigatório, que dá segurança ao sistema. E essa sobra, no mundo inteiro, ela é destinada a empréstimos. E os bancos correm atrás para conseguir emprestar, porque eles preferem emprestar a juro baixo do que ficar com o dinheiro parado em caixa. Qual que é o problema aqui no Brasil? O Banco Central aceita o depósito voluntário de toda essa sobra de caixa dos bancos. Atualmente, essa sobra está em 1,5 trilhão de reais. 1,5 trilhão. E o Banco Central aceita que os bancos depositem esse 1,5 trilhão e remunera aos bancos esse 1,5 trilhão diariamente. E nós vimos, Kiko, que no início da pandemia, o Banco Central liberou mais liquidez ainda para os bancos, diminuiu esse compulsório, então aumentou a sobra de caixa e fez várias outras medidas que aumentaram o dinheiro disponível nos bancos para que os bancos emprestassem, principalmente as pequenas empresas que não têm capital de giro. Se não tivessem acesso a empréstimo imediato ali, foram obrigadas a fechar as portas com a pandemia. Se elas não tivessem acesso a empréstimos, elas iriam quebrar. Então, no dia 23 de março, que foi o primeiro dia útil, depois que o Congresso votou lá e concordou com o estado de calamidade, o Banco Central liberou 1,2 trilhão de liquidez para os bancos. O que aconteceu? Os bancos não emprestaram. Em abril, com 1 mês de pandemia, 600 mil pequenas empresas já tinham fechado as portas, já tinham quebrado. E aí? Os bancos não foram punidos, pelo contrário, foram premiados, porque aumentou a sobra de caixa e o Banco Central continuou remunerando para eles. Então, se o Banco Central parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, os bancos vão ficar com esse dinheiro parado na gaveta? Claro que não. Eles vão correr atrás para emprestar, vão baixar juro. Então, as pessoas precisam entender essa política monetária do Banco Central, que é uma das coisas que a gente está explicando lá na campanha. É hora de virar o jogo, porque o jogo que a gente se refere é o modelo econômico. E um dos pilares desse modelo econômico é justamente essa política monetária suicida que o
vem sendo praticada pelo Banco Central. Tá? Uhum. Má, nós temos mais superchats aí, meu amor? Eu só queria saber se ela respondeu sobre suas ambições políticas. Eu não estou nem filiada a nenhum partido, gente, para não correr esse risco. Maravilha, vamos lá. Então, continuaremos com Maria Lúcia Fatorelli aqui, sempre nos abrilhantando com suas explicações. Marcelo manda um superchat falando: o custo para construir a infraestrutura de energia brasileira, se fosse construída hoje, seria maior do que as reservas? Acrescente-se a isso as devidas correções monetárias. É fato, doutora Maria Lúcia Fatorelli? Posso perguntar outras? A senhora vai lembrar? Maria Beatriz Napoleão Meyer Bertazzi, vocês são ótimos, pequeno incentivo, muito obrigada, minha linda, esse é o espírito mesmo, muito obrigada, façam como ela, pessoal, mandem superchat. Ricardo da Silva aqui, vamos lá, primeiro, bênção, tio. O problema do Correio é o mesmo da CEF, da Caixa Econômica Federal, né? Apesar dos governos do PT, sempre foram feudos do PSDB, PMDB, DEM e PP, e outros partidos de centro, igual a Desmonte. O HP Stretch, conforme a Maria Lúcia ia falando, ele foi mandando carinhas em forma de super sticker, com colaboração, muito obrigada. Então, primeiro uma enfurecida, depois uma com cifrõezinhos nos olhos e, finalmente, uma com fogo pelas ventas. Vamos lá. Emani Silveira de Menezes. Quem não gosta dos Correios, procure a concorrência e pague mais caro. Pior ainda é pagar mais e a FedEx postar nos Correios, porque a cidade é pequena. Laline Casais. Não devemos pagar uma dívida que não reconhecemos. Onde foi aplicado este dinheiro que nos cobram diuturnamente, professora Fatorelli? Como podemos colaborar com os trabalhos da Auditoria Cidadã da Dívida? Vilma Pasqualina, nos Estados Unidos, muitas pessoas morrem em casa, porque se forem internadas, não terão condições de pagar a conta. Adriana Mello, admiro muito Fatorelli. Quando explico sobre os gastos do governo, as pessoas mostram o gráfico que aprendi assistindo seus vídeos. Parabéns ao DCM. Muito obrigada, Adriana. Pode seguir e, se puder, responder. Certo. Eu vou começar por essa que perguntou como colaborar. Pode colaborar de várias formas, pode colaborar compartilhando, né, os nossos posts, a gente diariamente analisa notícias, explica, por exemplo, agora a gente está falando dessas mentiras da reforma administrativa, anuncia a campanha É Hora de Virar o Jogo, todos os dias a gente tem vários posts no Facebook, no Twitter, os nossos vídeos estão no YouTube. Então, vai compartilhando, porque o que a gente acredita, a gente faz um trabalho social, a gente faz um trabalho de popularização do conhecimento da realidade financeira do Brasil, popularização do conhecimento do que a gente batizou de sistema da dívida, né, que é esse funcionamento do endividamento público às avessas, e essas coisas só vão mudar, o jogo só vai virar se houver uma grande conscientização da sociedade. É nisso que a gente acredita. A gente não acredita em salvador da pátria. A gente, mesmo que a gente consiga eleger um presidente estadista e tudo mais, ele só vai promover essas grandes mudanças se houver uma pressão social saudável, consciente. E para a sociedade fazer essa pressão, ela tem que conhecer. E algumas coisas que a gente explica, por exemplo, essa visão crítica dessa política monetária do Banco Central, por exemplo, né, nós temos tido experiência com estagiários de economia que trabalham na Auditoria Cidadã. A Auditoria Cidadã tem 20 anos de existência. Nesses 20 anos, foram inúmeros estagiários. Alguns já em pós-graduação de economia, eles falaram que eles foram aprender e entender essa política monetária que o Banco Central realiza lá na Auditoria Cidadã, na prática, porque da forma como é noticiado e até ensinado nos livros, é uma coisa tão teórica, tão distante da realidade, que não dá para entender na prática o que está realmente acontecendo. Então,
Para colaborar com a Auditoria Cidadã, primeiro, compartilhar os estudos, participar. Nós temos vários núcleos nos estados. Você pode olhar lá no nosso site, auditoriacidadã.org.br, como participar. Aí tem também lá, nos estados, tem vários núcleos. Pode fazer parte dos núcleos, ou pode até criar um núcleo. Pode contribuir financeiramente também. Por exemplo, meu trabalho é voluntário, o trabalho dos núcleos é voluntário. 99% do nosso pessoal é voluntário. Mas a gente tem que ter uma jornalista para alimentar as redes, tem que ter um economista para fazer as pesquisas, uma pessoa da área administrativa lá para cuidar da parte burocrática, não é? Da contabilidade, tudo mais, e tudo isso tem custos. Então, quem puder contribuir financeiramente também, a gente vive dessas doações, porque o nosso trabalho é todo voluntário. Somente esses prestadores de serviço são remunerados. Mas a principal ajuda mesmo é o compartilhamento das informações, comentários, né? Como a própria Marília tá fazendo aqui. Quando chega um comentário, é que dá sentido àquela divulgação que a gente está fazendo, né? A questão do volume de investimentos na Eletrobras. O próprio pessoal da Eletrobras diz que esses valores, né, o Temer chegou a colocar um valor para a Eletrobras, não cobre nem de longe o que foi investido ao longo dessas décadas, né? Porque a Eletrobras ela vem fazendo investimentos no Brasil há décadas. Ela é considerada uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo. Se considerar o volume de redes de transmissão, dá para dar várias voltas ao mundo, o volume de rede de extensão que tem cruzando o solo brasileiro. E mais, né? Quando se fala em privatizar a Eletrobras, nós estamos falando em privatizar o controle das bacias hidrográficas. Nós estamos falando em privatizar o controle da água no Brasil. Olha o risco que isso significa para o povo brasileiro, né? Então, tudo isso está sendo questionado ali na carta do Guedes. E essa questão dos Correios também, a outra pessoa já respondeu o que eu ia falar. Às vezes fala que o Correio cobra caro, que não é eficiente, ao contrário. Alguns serviços que já foram privatizados, os próprios funcionários dos Correios denunciam que as empresas privadas captam o serviço e colocam lá para o Correio entregar. Tá? Então, elas só ficam com o lucro. E o Correio que vai lá fazer o trabalho. Né? É isso, gente. Tem mais? Tem mais aí, Mar? Tem, perdão. Não, é a questão das reservas. Marília? As reservas é outra coisa, né? Eu não sei se a pessoa perguntou o investimento em relação à reserva. Não tem a ver, tá? O investimento feito para construir a Eletrobras foi feito na construção de usinas, de linhas de transmissão, transformadores, etc, etc. As reservas, eu não sei se ele se referiu às reservas internacionais, porque as reservas é outra história. Tá. Maria Lúcia, você acha que o Bolsonaro, então, está certo nessa versão que ele tem por banco? Esse negócio de fazer tudo na base do cash, do dinheiro vivo? E aqui no campo da especulação, por que alguém paga tudo em dinheiro vivo? O que explica? Você está sabendo, né? Dessas histórias do Bolsonaro, do Carlos, do Eduardo, comprando imóveis por 30% do valor e pagando em cash. O que explica isso? Eu sei que é um assunto um pouco mais de microeconomia, vamos dizer assim, mas eles têm uma aversão ao sistema bancário que é
enorme, né? Sim, olha, os bancos têm obrigação de comunicar ao COAF, né, operações acima de R$10.000. Eles são obrigados a comunicar. Se os bancos estivessem também funcionando direitinho, a gente não veria tantos casos de corrupção no país, né? Mas, em geral, espera-se que os bancos vão fazer essa comunicação. Para fugir desse controle, muita gente faz operação em dinheiro, né? Exatamente para fugir desse comunicado ao COAF, que pode abrir uma investigação, que pode ser lavagem de dinheiro, pode ser sonegação fiscal, pode ser uma série de operações ilícitas. Essa situação está levando a alguns raciocínios um pouco equivocados. Por exemplo, agora em agosto, um deputado lá de Minas, Reginaldo Lopes, apresentou um projeto de lei para acabar com o dinheiro físico, para acabar com a corrupção. Aí também já está equivocado, porque acabar totalmente com o dinheiro físico, como é que você vai fazer? E as pessoas que não têm cartão de crédito? E as pessoas que não estão bancarizadas? Que nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm conta em banco. 25% da população brasileira não tem conta. Então, como é que essas pessoas vão fazer se acabar o dinheiro físico? Uhum. Outra coisa, como é que você vai dar uma esmola para um mendigo na rua? Então, é complicado, né? Nós temos que ter tem que ter o controle, por um lado, e tem que ter o dinheiro físico também, né? Eu não vejo lógica nessa questão do fim do dinheiro físico totalmente. Até porque o custo disso vai ser muito alto, porque esses cartões de movimentação, tanto débito como crédito, eles têm um custo alto para a pessoa. Para a pessoa, para a empresa. Vocês imaginem o dinheiro circulando só com dinheiro eletrônico. O ganho, não é, dos bancos vai ser uma coisa assim estratosférica. Mas as coisas estão em polos, né? Por um lado, operações de determinada monta em moeda, como você falou, é muito estranho. Já é um indício de que é para fugir do controle feito pelo COAF. Uhum. Por outro lado, também acabar totalmente com a movimentação física, também eu acho muito equivocado. Uhum. Mar, você tem superchats aí? Mais alguns, meu amor? Tem um monte, agora o pessoal se animou. Muito obrigada, pessoal. Só não entrou nenhum membro novo. Vamos lá, você que está se coçando para ser membro, torne-se membro hoje do DCM. Helena Maria mandou aqui a perinha dando um joinha, muito obrigada. Yara Resistir e Lutar. O que você acha que acontecerá com o Ministério do Meio Ambiente, com as secretarias estaduais do meio ambiente, já que a intenção do Bolsonaro era de não existir esse ministério? Júlio César Caldoncelli Coimbra, destruir a estrutura do Estado, esgotar as reservas, dolarizar e vender o Brasil. Este é o projeto. HP Stretch ainda mandou mais um super sticker aqui de um Ismael com óculos escuros. José Roberto e Kátia Marina, Bom Jesus. Professora Fatorelli, você existe e todos ganham com isto. Júlio César Caldoncelli Coimbra, o Brexit está relacionado? Marci Kitamura, o que a Maria Lúcia pensa sobre as fundações dentro dos serviços públicos? Maria Soares mandou mais uma perinha aqui, keep it up, fazendo ginastiquinha muito fofa. José Roberto e Kátia Marina Bom Jesus falam, professora Fatorelli, existe algum caminho legal para interromper essa sangria? Ou só quando a miséria absoluta atingir 50% da população, veremos uma revolução neste país? No chat perguntaram também como reverter as privatizações num futuro governo progressista. E Laline Casais fala, professora Fatorelli, por favor, nunca consigo entender a tal da moderna teoria monetária. Seria uma falácia ou a senhora poderia nos fazer entender essa teoria? Grata.
Pelo jeito, a Maria Lúcia vai ter que voltar mais vezes, Kiko. Só mais um aqui. Marcelo, reformulando, a dívida externa, etc., não seria capaz de construir o parque elétrico que temos? Muito bem. Maria Lúcia, pode começar por onde você quiser, tá? Tá bom. Bom, eu vou começar por essa da dívida, né? Que eu ainda não falei da dívida aqui hoje, a não ser a relação dela com as privatizações. Primeiro, gente, essa dívida que tem aí hoje, a dívida interna, em mais de 6 trilhões de reais, 6 trilhões, ela não tem contrapartida em investimentos. Quem falou isso não foi a Auditoria Cidadã da Dívida, não, a gente fala. Mas quem falou isso dessa forma foi o Tribunal de Contas da União. Em 2019, aconteceu uma audiência pública no Senado e o representante do Tribunal de Contas apresentou esse dado lá, que essa dívida interna não tem contrapartida em investimentos no Brasil. Apenas cerca de 400 bilhões foram entregues ao BNDES e o BNDES já devolveu. Então, essa dívida hoje, de 600 e tantos trilhões, não tem o retorno em investimento. Então, o que fez essa dívida crescer desse jeito? É o que a Auditoria Cidadã vem denunciando como sistema da dívida, a utilização da dívida pública como um mecanismo de se retroalimentar e de transferir dinheiro público para os bancos. Eu falei da remuneração da sobra de caixa. Aquele 1,5 trilhão de sobra de caixa dos bancos que é remunerado, sabe como que ele é remunerado? Os bancos depositam esse 1,5 trilhão no Banco Central. O Banco Central entrega título da dívida para os bancos. Entrega, não vende não, porque se vendesse, os bancos teriam que esperar o vencimento para receber o rendimento. Ele só entrega. Então, o Banco Central fica com o dinheiro depositado aqui, os bancos ficam com os títulos ali. Enquanto os bancos estão com os títulos, o Banco Central paga juro diariamente para os bancos. E como que o Banco Central dá conta de fazer isso? O Tesouro Nacional emite títulos e entrega de bandeja para o Banco Central sem cobrar. Que tal, hein, Kiko, você receber títulos da dívida sem ter que pagar por eles? Que beleza, hein? Que beleza, né? Pois é, o Tesouro entrega trilhões de títulos para o Banco Central sem que o Banco Central tenha que pagar por esses títulos. E tem mais. Além de dar os títulos de graça, o Tesouro paga juros para o Banco Central sobre esses títulos. Tem presente melhor do que esse? Você ganha o título de presente e ainda ganha juro sobre esses títulos. E o que o Banco Central faz com esses títulos que ele ganha de presente? Faz essa troca com os bancos, com a sobra de caixa. E o que ele faz com o juro que ele recebe do Tesouro? Paga juro para o banco. Então, vocês entenderam como que os títulos da dívida se tornam esse veículo? Porque o dinheiro do juro que o Tesouro paga para o Banco Central sai do orçamento público. É dinheiro que deixa de chegar na educação, deixa de chegar no SUS, deixa de chegar nos investimentos que a sociedade precisa. E vaza através de juro pago ao Banco Central e o Banco Central usa esse juro para remunerar os bancos. E de quebra, ainda provoca dano à economia, porque enquanto o dinheiro fica depositado no Banco Central, gera uma falsa escassez de moeda na economia. E aí, quando alguém precisa de empréstimo e procura o banco, o juro é abusivo, porque o banco tem aquela remuneração garantida pelo Banco Central sem risco algum. Deu para entender, Kiko? Ou ficou confuso? Deu sim. Sua didática é perfeita. Você explica muito bem. Então, tá bom. Então, gente, a dívida, ela tem servido para
esses mecanismos que favorecem principalmente bancos. E o mais grave é que depois a dívida elevada é a desculpa para privatizar, é a desculpa para fazer contra-reformas e tirar direito da população, porque tem que diminuir gasto para pagar a dívida. Que dívida? Dívida gerada por esses mecanismos que a gente chama de sistema da dívida, tá? É o funcionamento da dívida às avessas. Então, a dívida deveria ser para investimentos. Quem perguntou, perguntou corretamente. Nós não somos contra a dívida, não, tá? Eu quero deixar isso muito claro aqui. O que a gente repudia é essa distorção, é essa utilização do endividamento público às avessas. O endividamento público deveria ser, sim, uma fonte de investimentos em infraestrutura, em serviços sociais para a população, para que todo brasileiro, toda brasileira tivesse vida digna, em abundância, porque o Brasil é riquíssimo, tá? Então, a dívida deveria ser isso, mas olha o que virou. Virou esse mecanismo aí, por isso que a gente luta por uma auditoria. A auditoria é a ferramenta que vai desmascarar esses mecanismos financeiros que usam os títulos da dívida para remunerar banco, tá? Às custas do seu dinheiro, às custas do dinheiro público. Os serviços públicos, a Marília se perguntou o que eu acho da ditadura nos serviços públicos, foi isso? Eu anotei aqui, agora... Não, acho que... Será que tinha uma pergunta assim? Não, o que eu acho do serviço público, eu não escutei direito o que você falou. Bom, o que seria possível fazer para interromper essa sangria, é o que o pessoal mais quer saber. Isso. Desculpa, o que a senhora pensa das fundações dentro do serviço público? As fundações, nossa, eu não entendi a palavra e eu anotei, do jeito que eu anotei aqui, parecia ditado, eu mesmo achei esquisito, eu falei, não deve ser isso. Então, das fundações. Bom, são importantes, né? A gente não pode fazer generalizações, tá? Tem muitas fundações que são importantes, sim. Nós precisamos ver o que justificou a criação daquela fundação e o funcionamento dela. Por exemplo, tem várias fundações filantrópicas que são importantíssimas, que fazem, de fato, um trabalho de assistência social. E tem outras já que não funcionam corretamente. Aí vem de novo, né, a necessidade de transparência, de acompanhamento cidadão e tudo mais, para a gente não generalizar, sendo injusto com quem realmente tem feito um importantíssimo trabalho e também não passar a mão na cabeça de quem não está fazendo o que é correto, tá? A miséria em 50%, olha, eu acho que já chegou, viu, Marília? 100 milhões de brasileiros e brasileiras pleitearam auxílio emergencial. Isso é praticamente a metade da população brasileira. Que loucura! Caramba! Eu vi uma notícia da Caixa, 107 milhões de brasileiros e brasileiras pleitearam o auxílio emergencial. Nem todos ainda estão recebendo. Mas, se pleitear, quem está pleiteando é porque está na informalidade, está na pobreza mesmo, né? Infelizmente, eu concordo com a pessoa que falou que o plano do Guedes é entregar o Brasil. É o que ele está fazendo. Ele é banqueiro, ele não tem compromisso com o país. O que constou da proposta de reforma da Previdência dele era aquela capitalização, que era o maior interesse dele, capitalização individual. Deu errado no Chile, deu errado em 18 países que voltaram atrás, segundo o documento da OIT, e é um esquemão que arrebentou com a Previdência, onde ele foi implantado e só beneficiou o banco.
Quer dizer, qual o compromisso que uma pessoa que apresenta uma proposta dessa, que já deu errado em 18 países, qual o compromisso dessa pessoa com o país? E agora apresenta essa PEC 32, que eu vou me recusar a chamar de reforma administrativa, viu, gente? Eu vou chamar de reforma ideológica do mercado, porque é o que ela é, tá? É uma reforma para privatizar, terceirizar e abrir nichos de mercado, grandes negócios. O que ele quer é isso mesmo. O plano dele é entregar, depois que entregar tudo em privatizações, se a gente não barrar, depois de entregar tudo, cai fora. Igual o secretário lá, o Mansueto, já caiu fora, já virou sócio do BTG Pactual, não é? Então, a sociedade tem que dar as mãos, porque dá para barrar sim, gente. Dá para barrar. A questão das privatizações, como é que a gente vai barrar essas... A pergunta, aliás, foi como é que vai reverter futuramente, né? Vai depender de conseguir eleger outro governo, desse outro governo ter o compromisso e cumprir o compromisso, né, de reverter, porque lá atrás, em 2002, estava no plano do Lula rever as privatizações. E, infelizmente, ele não fez essa revisão, pelo contrário, né? Durante os governos Lula e Dilma, nós continuamos privatizando. Continuou tendo leilão de postos de petróleo. Sim. Na época da Dilma, privatização de portos, de aeroportos, estradas, assim. Não vamos esperar depois, não, gente. A gente tem que barrar as privatizações agora. Chegou num ponto de estrutura de Estado que não dá para abrir mão mais, senão acaba, tá? Então, a sociedade precisa aderir a iniciativas, por exemplo, essa da Auditoria Cidadã não é a única, não. Essa é uma das alternativas, né? Eu falo porque é a instituição, é a associação que eu coordeno e que está reunindo várias entidades, é uma atitude aberta, não é uma atitude da Auditoria Cidadã, é uma atitude de várias entidades que estão apoiando a campanha É Hora de Virar o Jogo. Se essa campanha tiver uma repercussão grande na base da sociedade, é possível, sim, a gente intervir nesse processo e abrir, inclusive, questionamento em outros níveis, não é? Pressionar o Ministério Público para atuar, pressionar os tribunais de contas dos estados e o federal da União para atuar, porque o que os órgãos de controle podem fazer diante dessa entrega de patrimônio sem justificativa? Nós temos que cobrar dos órgãos de controle que eles funcionem para proteger a sociedade brasileira. Então, tem muitas ações que podem ser feitas agora. Não vamos deixar para depois, não. O Ministério do Meio Ambiente, olha, se essa PEC 32 passar, está havendo uma mudança no artigo 84 da Constituição. Na nova redação do artigo 84, essa PEC 32 dá poderes de império para o presidente da República. O presidente da República pode extinguir ministérios, pode extinguir órgãos, pode extinguir cargos. Então, sociedade brasileira, abra o olho, não acredite nessas mentiras que estão sendo ditas de que essa reforma vai modernizar o Estado, vai acabar com o Estado. E foram extintos. Já foi extinto o Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, Ministério do Planejamento foi extinto. Tá? Então, o Ministério do Meio Ambiente pode ser extinto, sim. Tá? Olha o descaso com o que está sendo tratado o ambiente no Brasil. Né? Por último, aqui essa questão da MMT é uma teoria monetária que prega o seguinte, que o Estado
pode emitir moeda à vontade e irrigar a economia. Bom, primeiro, eu não sou contra a emissão de moeda, não. Eu acho que pode emitir moeda, sim, que no Brasil, inclusive, existe muita escassez de moeda. Só que essa medida, ela tem que ser conjugada com o modelo econômico que está funcionando aí. Por exemplo, eu já expliquei aqui como é que está funcionando a política monetária do Banco Central, né? Ele remunera a sobra de caixa dos bancos. O que vai acontecer, gente, se essa teoria monetária, MMT, for adotada aqui? Se mandarem imprimir trilhões para jogar na economia. Como é que é a legislação no Brasil? Está lá no artigo 164 da Constituição. A moeda tem que ser colocada nos bancos. Aí ela vai entrar no cálculo daquela sobra de caixa. Se não mudar a política monetária do Banco Central, vai emitir moeda e o que vai acontecer? Essa sobra de caixa vai aumentar e nós ainda vamos gastar mais ainda para remunerar. Então, quem defende essa teoria, MMT, precisa compreender como é que está funcionando a política monetária do Banco Central. Porque, senão, em vez de ser a pessoa que defende isso aqui, está defendendo emitir moeda para o dinheiro chegar lá no investimento. Isso também, eu bato palmas para isso. Só que, para isso acontecer aqui no Brasil, tem que virar o jogo da política monetária. Suicida. O Banco Central tem que começar a funcionar como o Banco Central do Brasil, e não Banco Central da banca, como ele tem funcionado. Tá? Esse é um dos pontos que o jogo tem que virar. Quando a gente está lá na campanha Hora de Virar o Jogo, são 4 eixos. O sistema da dívida, que eu já falei aqui, é esse funcionamento distorcido da dívida, tem que virar, para que a dívida seja um instrumento de investimento de interesse da população que vai pagar a conta. O outro eixo é a política monetária do Banco Central, que tem que deixar de ser política monetária da banca para ser uma política monetária de interesse do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. O outro eixo é o modelo tributário, que no Brasil, pobre e assalariado é que paga imposto, rico não paga. E o outro eixo é o modelo extrativista, mineral e do agronegócio, totalmente desvinculado do respeito ao ambiente e dos interesses do país. Nós fizemos um estudo, o reflexo dessas atividades de mineração e agronegócio, que tem uma participação importante no PIB, mas quando a gente vai olhar no orçamento, quanto que entra no cofre público é quase zero. O lucro fica todo com as grandes corporações que exploram. E só o dano ambiental fica com a gente. Né? Então, esses 4 eixos é que a gente fala que tem que virar. Então, voltando aí, quem defende a MMT, essa teoria monetária de emissão de moeda, ótimo. Ele tem mesmo que aumentar o volume de moeda no Brasil, mas para que seja uma coisa realmente interessante para o nosso desenvolvimento socioeconômico, tem que mexer na política monetária do Banco Central também. Maravilha. Diga lá, Mar, o que você vai falar? Eu quero dizer que eu já quero agendar a próxima, porque tem um monte de pergunta aqui que o pessoal, infelizmente, vai ficar para a próxima visita da Maria Lúcia ao nosso canal, já está convidadíssima. Agradeço demais, foi um show, o pessoal participou muito, acho que aprenderam, outras dúvidas surgiram e convido a voltar numa Obrigado, próxima. Maria Lúcia. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Boa tarde para todos e todas. Forte abraço e apoiem lá, hein? É hora de virar o jogo. É isso aí. Bom domingo, Maria Lúcia.